Oi, gente! Como vocês estão? Eu sou a Naná, sou do segundo Administração e esse é o primeiro episódio do Podiguares. Hoje falaremos sobre a temida matemática. Quem vai falar será a Lu e a Grazi e será finalizado pelo Mensato. Nós vamos falar especificamente sobre conjuntos numéricos e intervalos numéricos. Na matéria de projeto integrador, estamos realizando um projeto para fazer com que os alunos tenham uma maior compreensão sobre o nosso tema e que possam compreender como utilizá-lo no dia a dia. Durante a pandemia, muitos alunos acabaram se perdendo no meio de estudos e por isso acabaram sendo prejudicados na aprendizagem, gerando dificuldade para a compreensão dos próximos temas. Oi pessoal, aqui é a Lu e como a Naná disse, hoje iremos ver sobre os conjuntos numéricos e intervalos numéricos. E eu irei introduzir sobre conjuntos numéricos. Para começar, precisamos saber que os números são que nem a gente. Como assim? Eles também têm uma família, isso mesmo que você ouviu. E as famílias deles são os seguintes conjuntos: naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais. A primeira família é o conjunto dos números naturais, e ele é representado pelo N. E ele representa os números que usamos para contar. Sim, isso mesmo, os números que aprendemos lá quando ainda era neném. E nossos pais ficavam repetindo 1, 2, 3 e assim por diante, já que eles são infinitos. E como toda família tem suas discussões, com as famílias dos números não é diferente. Eles têm suas brigas e com isso eles acabam excluindo alguns números do seu conjunto. Assim, criando subconjuntos, sendo ele os números naturais com n elevado a asterístico, que é quando ele exclui o zero do seu conjunto, ficando apenas n asterístico igual a 1, 2, 3, 4, 5, assim por diante. Também temos o n maiúsculo com o p minúsculo, que é apenas o conjunto dos números naturais pares, ficando np igual a 0, 2, 4, 6, 8, assim por diante. E a outra família não ficou satisfeito, criando o conjunto dos números naturais com apenas os ímpares, que é representado pelo n maiúsculo com o i minúsculo, ficando ni igual a 1, 3, 5, 7, 9, assim por diante. E os primos, vendo a confusão que os tios criaram, acabaram fazendo o seu próprio conjunto, sendo assim, criando o conjunto dos números naturais dos números primos, representado pelo P maiúsculo, ficando P igual a 2, 3, 5, 7, 11 e 13. Agora iremos falar sobre a segunda família, a família dos conjuntos dos números inteiros, que é representado pela letra Z maiúscula. Nos números inteiros está incluso tanto os números naturais como os seus opostos. Como assim? No conjunto dos números naturais temos o 1, e o seu oposto é aquele que é ao contrário dele, que seria o menos 1. Então, isso mesmo, os opostos são os cabeludos números negativos. Então, com isso entendemos que o contrário de 2 é menos 2, de 3 é menos 3, e assim por diante. E já que a família está crescendo, o n, que é os números naturais, está contido em z, que é os números inteiros. E eles também têm suas brigas de família, sendo subconjuntos. Com z elevado a asterístico, excluímos o zero do conjunto, ficando z asterístico igual a menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 1, 2, 3, 4, assim por diante. O segundo subconjunto é z com mais, que é quando o conjunto dos números inteiros está excluindo os números negativos, ficando z mais igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5, assim por diante. O outro subconjunto é o com z com menos, é quando o conjunto dos números inteiros está excluindo os números positivos, ficando z menos igual a menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 e 0. E por último, é o subconjunto do z elevado a asterístico com menos, que é quando excluímos o número positivos e o zero, ficando z asterístico menos igual a menos 5, menos 4, menos 3, menos 2 e menos 1. Agora iremos falar da outra família, o conjunto dos números racionais. Os números racionais é uma família mais complexa, porque neles existem as frações. A fração, temos que pensar como se fosse uma pizza. Imagine uma pizza e ela tem 8 pedaços. E como você é guloso e quer comer tudo sozinho, a sua ideia é comer 6 pedaços de pizza que já vem com 8 pedaços cortados. Então, é 6 sobre 8, mais conhecido como 6 oitavos. Porém, você foi olhão e não conseguiu comer toda a pizza. Você comeu apenas 4 pedaços. Então, assim ficaremos com 4 oitavos, que seria 4 sobre 8. Então, isso
são todos os números que podem ser escritos na forma de A sobre B, sendo A e B números inteiros e B diferente de zero. E o B tem que ser diferente de zero porque isso resulta em uma fração indeterminada. E os números racionais é representado pela letra Q maiúscula, ficando com um conjunto igual a Q igual a 0, mais ou menos 1. Esse mais ou menos 1 é porque pode ser tanto positivo quanto negativo. Então ficaria Q igual 0, mais ou menos 1, mais ou menos 1,5, mais ou menos 1/3, mais ou menos 2, mais ou menos 2/3, mais ou menos 2/5 e assim por diante. Note que todo número inteiro é também número racional. Assim, Z é um subconjunto de Q. Importante lembrar que as dízimas periódicas são números racionais. Elas são números decimais que se repetem após a vírgula. Por exemplo, 1,44444444. Sim, é muitos quatros. Embora possua infinitas casas decimais, ela pode ser escrita como fração, que seria 13 sobre nono. Eu sei, números racionais é bem extenso, mas agora vamos falar das fofocas da família. Sim, eles mesmos, os queridos subconjuntos dos números racionais, tendo que, com asterístico, com o conjunto dos racionais excluindo zero. Depois temos que com mais, tendo apenas os números positivos no conjunto dos números racionais. Que com asterístico com mais, sendo o conjunto dos números racionais, tendo apenas os números positivos sem o zero. Que com menos, tendo apenas os números negativos no conjunto dos números racionais. Que com asterístico com menos, sendo o conjunto dos números racionais, tendo apenas os números negativos sem o zero. Essa família imensa está quase acabando. Agora iremos falar da penúltima família, a família dos irracionais. Eles são representados por I maiúsculo. E os números irracionais são todos aqueles números decimais que não se repetem, com uma representação infinita. Por exemplo, 1, 20, 30, 40, assim por diante. Um exemplo bem conhecido é o famoso π, que tem como número irracional a seguinte forma: 3,14, 15, 92 e vários outros números após 92. Sendo assim, aproximadamente ficamos com o π sendo igual a 3,14. Um outro exemplo também é a raiz quadrada de 2. Vamos lá. Pega o seu celular. Vou esperar você pegar o seu celular. Tá bom. Agora coloca aí na sua calculadora. Raiz quadrada de 2. Tá. Se você fez isso, eu espero que sim. Você percebeu que apareceu aproximadamente o seguinte número: 1,41, 21, 13, 56, 23, 73, 0, 95. Então, a raiz quadrada de 2 também é um número irracional. E isso é os números irracionais. Finalmente, a última família, o conjunto dos números reais. Esse conjunto é que nem um orfanato. Ele sai adotando todo mundo das outras famílias. Então, vemos que nele há os conjuntos dos números naturais, que está contido no conjunto dos números inteiros. Isso quer dizer que o conjunto dos números inteiros também tem nele o conjunto dos números naturais. E o orfanato do conjunto dos números reais fica, então, naturais contido em inteiros, que está contido nos racionais, que todos estão contidos nos reais. Já o número irracional, ele pertence apenas ao conjunto dos números reais. Então, ele está contido no conjunto dos números reais. Os outros conjuntos não aceitaram muito bem ele ser diferente e um pouco indeciso, e não saber qual número ele quer depois da vírgula. Ele foi excluído, se tornando apenas adotado pelos reais, que compreendeu a sua indecisão. E para terminar, vamos falar dos subconjuntos dos números reais, sendo o conjunto dos números reais representado por R maiúsculo. E R com asterístico é quando x, que seria qualquer número dos conjuntos anteriores, pertence aos reais, mas x é diferente de zero. Com R com mais é o conjunto dos números reais positivos. Quando eu digo números reais, eu sempre quero dizer qualquer número dos conjuntos anteriores que eu acabei de falar para vocês. Então, R com asterístico e com mais é qualquer número pertencente aos reais sem o zero. Agora, R com menos é qualquer número pertencente aos reais negativos. R com asterístico e menos é qualquer número pertencente aos reais negativos sem o zero. E foi isso, pessoal, um pouco sobre os conjuntos numéricos. E aqui eu deixo a minha participação. Espero que eu tenha pelo menos ajudado você a entender um pouco sobre essa grande família. E como a música da grande família diz, essa família é muito unida e também muito oriçada. Brigam por qualquer razão, mas acabam perdendo o perdão.
Oi, gente, aqui é a Grazi e eu vou falar sobre os intervalos reais ou intervalos numéricos. Intervalos reais é um conjunto em que há um número real entre dois extremos indicados, ou seja, entre dois números, que pode ou não conter esses extremos, o famoso pertence ou não pertence. Pense como se fossem duas bolinhas em uma linha, duas bexigas em uma corda. E quando estiver fazendo a solução, imagine como se a bexiga estivesse cheia de água, então ela pertence à solução. Já se estiver vazia, ela não pertence. Desse modo, a bolinha aberta, bexiga vazia, não faz parte da solução e não será utilizado o sinal de igual junto do maior ou menor. E a bolinha fechada, bexiga cheia de água, faz parte da solução e terá o sinal de igual. Bom, e para finalizar agora os temas dos conjuntos numéricos e intervalos reais, eu queria lembrar todo mundo aqui que está ouvindo da importância deles, porque não é um conteúdo que você vai aprender agora e simplesmente esquecer amanhã. Pelo contrário, vocês têm que lembrar disso daí no segundo ano, porque a gente vai continuar dando continuidade nesses conteúdos. E não só em matemática, mas também nas matérias do curso de administração, como contabilidade e recursos humanos. Então é de extrema importância que vocês não esqueçam o que a gente ensinou para vocês agora. E obrigado a todo mundo que escutou a gente até o fim. Sei que foi difícil, foi chato, mas é de muita importância. E eu estou muito agradecido por todos. Falou, galerinha!